Meu nome é Carlos Eduardo Mendes. Tenho 45 anos e sou o CEO de uma das maiores construtoras do sul do Brasil. Em 15 de agosto de 2025, morri por 12 minutos durante uma reunião de negócios em São Paulo. O que Jesus me mostrou durante esses 12 minutos mudou completamente minha perspectiva sobre algo que eu considerava completamente inofensivo: minhas tatuagens. Por 20 anos, fui considerado um dos empresários cristãos mais respeitados de Porto Alegre. Minha empresa, Mendes Construções, foi fundada com princípios bíblicos e sempre mantivemos um padrão ético irrepreensível no mercado. Eu era dizimista fiel, membro do conselho da igreja, patrocinava missões internacionais e minha família era vista como exemplo na congregação. Contribuía mensalmente com mais de R$ 15 mil para a obra de Deus, organizava retiros empresariais cristãos e minha casa estava sempre aberta para células e estudos bíblicos. Mas naquele dia de agosto, descobri que algo em minha aparência estava criando uma barreira espiritual que eu jamais imaginei possível. Se você está assistindo este vídeo, precisa escutar cada palavra que vou compartilhar, porque pode salvar sua vida espiritual. Deixe um comentário escrevendo "Acordei" se você chegou até aqui, para que eu saiba que está prestando atenção nesta revelação que pode mudar tudo. Nasci em uma família de classe média em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai, José Mendes, era mecânico especializado em motores diesel e trabalhava numa oficina que atendia caminhoneiros da região. Ele era um homem honesto, trabalhador, que acordava às 5 da manhã todos os dias e chegava em casa às 7 da noite, com as mãos sujas de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto. Minha mãe, Lúcia, era professora primária numa escola municipal e dedicava suas tardes a dar aulas particulares para ajudar nas despesas de casa. Ambos eram católicos tradicionais, mas não praticantes. Íamos à missa apenas no Natal, na Páscoa e em casamentos ou funerais. A fé não fazia parte do nosso dia a dia. Era algo distante, formal, sem vida real. Cresci numa casa simples de 3 quartos, com um pequeno pátio onde minha mãe plantava tomates e alface. Éramos uma família unida, mas sem muitas perspectivas financeiras. Meus pais sempre me incentivaram a estudar, dizendo que a educação era a única herança que poderiam me deixar. Fui um aluno dedicado durante todo o ensino fundamental e médio, sempre entre os primeiros da turma. Meu sonho era cursar engenharia e construir uma vida melhor para minha família. Aos 18 anos, mudei para Porto Alegre para cursar engenharia civil na UFRGS. Foi uma transição difícil. Saí da proteção familiar para morar numa república com outros 5 estudantes numa casa velha, no bairro Cidade Baixa. O dinheiro era contado. Trabalhava meio período numa loja de materiais de construção para pagar minhas despesas e ajudar meus pais com a mensalidade da faculdade. Foi durante o 2º ano da faculdade que conheci o mundo das tatuagens. Não era rebeldia contra meus pais ou contra a sociedade. Era pura fascinação artística. Um dos meus colegas de república, Fernando, era estudante de artes plásticas e frequentava um estúdio de tatuagem no centro da cidade. Ele me levou lá algumas vezes só para conhecer e fiquei impressionado com a qualidade artística dos desenhos, a precisão dos traços, a criatividade dos tatuadores. Eu sempre fui fascinado por desenhos, símbolos e expressão artística. Desde criança gostava de desenhar e via nas tatuagens uma forma de transformar o próprio corpo numa tela viva. Durante meses, frequentei o estúdio apenas observando, conversando com os tatuadores sobre técnicas, significados dos símbolos, história da arte corporal. Não havia nada de rebelde ou sombrio no ambiente. Eram artistas sérios trabalhando com dedicação. Minha primeira tatuagem foi aos 19 anos, no final do 2º ano da faculdade. Escolhi um leão no braço direito, representando força e liderança. O desenho era magnífico. Ocupava quase todo o bíceps, com detalhes incríveis na juba e uma expressão majestosa nos olhos. Custou quase todo o meu salário de um mês, mas para mim valia cada centavo. Era mais que um desenho, era uma declaração de quem eu queria me tornar: forte, corajoso, líder. A reação dos meus pais foi de surpresa e preocupação. Meu pai ficou calado por alguns dias, claramente desapontado, mas tentando não demonstrar. Minha mãe chorou quando viu. Disse que eu havia estragado meu corpo e que aquilo não sairia nunca mais.
Mas com o tempo, eles se acostumaram, especialmente quando perceberam que eu continuava sendo o mesmo filho dedicado aos estudos e responsável com minhas obrigações. Durante os anos seguintes na faculdade, continuei tatuando ocasionalmente. Para aqueles que estão assistindo e têm tatuagens, prestem muita atenção no que vou revelar a seguir, porque Jesus me mostrou algo que vai chocar vocês. Se inscreva no canal agora, porque este testemunho vai salvar muitas vidas espirituais. Não eram desenhos vulgares, satânicos ou agressivos. Pelo contrário, eram símbolos que considerava positivos e significativos. Uma âncora no antebraço esquerdo, representando firmeza e estabilidade. Um compasso nas costas simbolizando direção e propósito na vida. Uma fênix no ombro direito representando renascimento e superação. Cada tatuagem tinha um significado profundo para mim. Representava uma fase da minha vida, uma conquista, uma lição aprendida. Me formei em 2005 com honras acadêmicas e imediatamente consegui emprego numa construtora média de Porto Alegre. Comecei como engenheiro júnior, mas minha dedicação e competência me fizeram crescer rapidamente. Em 2 anos, já era coordenador de obras. Em 4 anos, me tornei gerente de projetos. O mercado da construção civil estava aquecido. Havia obras por toda a cidade, e eu estava no lugar certo na hora certa. Foi em 2007, já trabalhando há 2 anos, que conheci Jesus de forma real e transformadora. Não foi numa igreja ou num culto evangélico, mas através de um cliente que se tornou meu mentor tanto nos negócios quanto na fé. Roberto Silva era dono de uma metalúrgica que fornecia estruturas para nossas obras. Era um homem de uns 50 anos, bem-sucedido nos negócios, mas que falava de Deus de uma forma natural e convincente. Durante nossos almoços de trabalho para discutir contratos e prazos, Roberto sempre encontrava uma forma de compartilhar sua fé. Não era forçado nem constrangedor. Ele simplesmente vivia o que acreditava. Falava sobre como Deus havia mudado sua vida, como encontrar a propósito verdadeiro, como os princípios bíblicos haviam revolucionado seus negócios. Aquilo me intrigava, porque eu via os resultados na prática. Sua empresa era próspera, seus funcionários o respeitavam, sua família era unida, ele tinha uma paz interior que eu nunca havia visto em ninguém. Depois de meses ouvindo Roberto, comecei a fazer perguntas mais diretas sobre fé, sobre Deus, sobre o sentido da vida. Ele me emprestou livros, me convidou para estudos bíblicos em sua casa, me apresentou outros empresários cristãos. Gradualmente, fui entendendo que havia algo muito maior que minha própria ambição e sucesso profissional. O momento da minha conversão foi numa noite de março de 2008. Estava sozinho no meu apartamento, lendo o Evangelho de João que Roberto havia me dado, quando chegou no versículo que diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Subitamente, compreendi que Jesus havia morrido especificamente por mim, pelos meus pecados para me dar vida eterna. Não era apenas uma história religiosa, era uma realidade pessoal. Naquela noite, ajoelhei no chão da minha sala e entreguei minha vida completamente a Jesus Cristo. Senti uma paz sobrenatural, uma limpeza interior, uma certeza absoluta de que estava sendo perdoado e aceito por Deus. Foi o renascimento espiritual mais real que alguém pode experimentar. Aceitei Jesus como meu salvador pessoal, e minha vida mudou radicalmente a partir daquele momento. Quando me converti, já tinha 8 tatuagens espalhadas pelo corpo. Durante as primeiras semanas como cristão, fiquei preocupado com isso. Sabia que o Antigo Testamento proibia tatuagens, mas também ouvia que estávamos sob a nova aliança. Conversei com Roberto sobre minhas preocupações, e ele me apresentou ao pastor da igreja que frequentava, o reverendo Marcos Oliveira. Pastor Marcos era um homem sábio, com mais de 20 anos de ministério. Quando lhe mostrei minhas tatuagens e expressei minha preocupação, ele me tranquilizou de forma carinhosa, mas firme. "Carlos, o que importa para Deus é seu coração, não sua aparência exterior", ele disse. "Suas tatuagens fazem parte da sua história antes de conhecer Cristo. Deus não está olhando para sua pele, está olhando para sua alma. O importante agora é você crescer na fé e permitir que o Espírito Santo transforme seu caráter." Aquelas palavras me trouxeram grande alívio. Passei a frequentar a Igreja Batista Central de Porto Alegre,
onde pastor Marcos ministrava para uma congregação de quase 1000 membros. Mergulhei nos estudos bíblicos, participava de todos os cultos, me envolvi nos ministérios da igreja. Em poucos meses, já estava ajudando na administração da igreja, usando minha experiência em construção para coordenar reformas e ampliações no templo. Em 2009, conheci Amanda durante um retiro da igreja numa chácara em Gramado. Ela tinha 26 anos, era formada em pedagogia e trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola cristã de Porto Alegre. Amanda era filha de pastores, havia crescido na igreja e tinha uma fé sólida e madura. Era uma mulher lindíssima, mas sua beleza interior superava em muito sua aparência física. Nosso namoro durou 1 ano e foi conduzido com os mais altos padrões cristãos. Fazíamos nossas devocionais juntos, participávamos dos mesmos ministérios na igreja, sonhávamos em construir uma família que honrasse a Deus. Amanda conhecia minhas tatuagens desde o início do namoro e nunca demonstrou qualquer incômodo. Pelo contrário, dizia que elas faziam parte da minha história e que Deus havia me usado exatamente como eu era. Casamos em março de 2010, numa cerimônia linda na própria igreja, com mais de 300 convidados. Pastor Marcos oficiou a cerimônia e Roberto Silva foi meu padrinho. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Amanda estava radiante no vestido branco. Eu usava um terno escuro que cobria a maioria das minhas tatuagens, e sentíamos que Deus estava abençoando aquela união de forma especial. Se você chegou até este ponto do vídeo, deixe um comentário escrevendo "primeira parte", para mostrar que está acompanhando esta revelação chocante. E se inscreva no canal, porque o que Jesus me revelou sobre tatuagens vai mudar sua vida para sempre. A partir de agora, vou contar como me tornei um empresário próspero, mas ao mesmo tempo, sem saber, estava abrindo portas espirituais que quase destruíram minha família. Nossa lua de mel foi em Bariloche, na Argentina. Durante aqueles 10 dias, pudemos conversar profundamente sobre nossos sonhos, nossos planos, nossa visão de família. Amanda me disse que queria ter filhos logo, criar uma família numerosa e feliz. Eu compartilhava do mesmo desejo. Queríamos criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, dar a eles uma educação cristã sólida, ser exemplo de pais que amam a Deus acima de tudo. Nosso primeiro filho, Gabriel, nasceu em janeiro de 2011. Vê-lo pela primeira vez foi uma experiência indescritível. Aquele bebezinho pequeno e frágil em meus braços me fez entender de forma nova o amor de Deus por nós. Se eu amava tanto aquela criança que acabara de conhecer, quanto mais Deus nos ama, seus filhos. Gabriel cresceu sendo o centro das nossas atenções, um menino inteligente, carinhoso, que desde cedo demonstrava interesse pelas coisas de Deus. Nossa filha Sofia nasceu 3 anos depois, em 2014. Era uma menina doce, sensível, que gostava de cantar as músicas da igreja e brincar de ser professora da escola dominical. Com 2 filhos pequenos, nossa casa se tornou ainda mais movimentada e alegre. Amanda deixou o emprego para se dedicar integralmente à educação das crianças. E eu trabalhava cada vez mais para sustentar a família com conforto. Minha empresa continuava crescendo exponencialmente. Em 2012, 2 anos após meu casamento, saí da construtora onde trabalhava e abri minha própria empresa, Mendes Construções. Comecei pequeno, com apenas 3 funcionários, aceitando obras residenciais de médio porte. Mas minha reputação de honestidade e competência se espalhou rapidamente pelo mercado. Sempre atribuí o sucesso da empresa às bênçãos de Deus. Desde o primeiro dia, estabeleci que a Mendes Construções seria conduzida por princípios bíblicos. Não aceitávamos subornos, não fazíamos acordos desonestos, tratávamos fornecedores e funcionários com justiça, pagávamos nossos impostos em dia, mantínhamos a mais alta qualidade em todas as obras. Era um diferencial enorme num mercado conhecido pela corrupção e má qualidade. Em 5 anos, a empresa cresceu de 3 para mais de 200 funcionários. Construímos shopping centers, condomínios residenciais de alto padrão, prédios comerciais e até algumas igrejas pelo interior do Rio Grande do Sul. Meu faturamento anual chegou a 50 milhões de reais e eu me tornei uma referência no mercado da construção civil gaúcha. Com o sucesso financeiro, aumentei significativamente minhas contribuições para a obra de Deus. Além do dízimo fiel,
Ofertava mensalmente mais de R$ 15.000 para missões, construção de igrejas, projetos sociais e evangelização. Patrocinava completamente alguns missionários que trabalhavam na África e na Ásia. Organizava retiros empresariais cristãos onde compartilhava meu testemunho e ensinava outros empresários a conduzirem seus negócios segundo princípios bíblicos. Minha casa se tornou um centro de atividades cristãs. Todas as terças-feiras, hospedávamos uma célula com 15 a 20 pessoas. Aos sábados, realizávamos estudos bíblicos específicos para empresários e profissionais liberais. Durante as férias escolares, organizávamos acampamentos para os jovens da igreja em nossa chácara em Gramado. Amanda coordenava um ministério de mulheres que se reunia em nossa sala todas as quintas-feiras. Para qualquer observador externo, éramos a família cristã perfeita. Filhos bem-educados e obedientes, casamento sólido e feliz, prosperidade financeira conquistada com honestidade, envolvimento total nos ministérios da igreja, testemunho irrepreensível na comunidade empresarial. Pastor Marcos frequentemente nos apontava como exemplo do que Deus pode fazer na vida de quem o serve com sinceridade. Mas havia algo que eu não percebia, algo que permanecia oculto mesmo em meio a toda essa dedicação cristã. Se você tem tatuagens e é cristão, preste muita atenção no que vou revelar agora, porque pode salvar sua alma. Deixe um comentário escrevendo: "Estou prestando atenção". Se você chegou até aqui porque o que Jesus me mostrou vai chocar você. Mesmo sendo um cristão sincero e comprometido, continuei fazendo tatuagens ocasionalmente. Depois da minha conversão, fiz mais 3 tatuagens, todas com simbolismo cristão. Um peixe estilizado no pulso direito, símbolo dos primeiros cristãos, o versículo João 3,16 em letras góticas no antebraço esquerdo e as iniciais dos meus filhos, G e S, dentro de um coração no peito, próximo ao coração físico. Para mim, essas tatuagens pós-conversão eram declarações públicas de fé e amor familiar. Quando estava na praia ou na piscina e as pessoas viam o versículo bíblico tatuado no meu braço, isso frequentemente gerava conversas sobre fé e oportunidades de evangelismo. O peixe no pulso era um símbolo discreto, mas poderoso da minha identidade cristã. As iniciais dos filhos representavam meu amor incondicional por eles. Quando algumas pessoas na igreja questionavam se um cristão deveria se tatuar, eu sempre respondia baseado no que havia aprendido nos meus estudos bíblicos. Explicava que as proibições do Levítico faziam parte da lei cerimonial do Antigo Testamento, que não se aplicava mais aos cristãos da Nova Aliança. Citava que Deus olha o coração, não a aparência exterior. Argumentava que Paulo disse que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Minha posição sobre tatuagens era teologicamente fundamentada e biblicamente defensável, pelo menos na superfície. Muitos cristãos concordavam comigo, especialmente os mais jovens. Alguns pastores, inclusive, me convidavam para dar palestras sobre liberdade cristã e como não devemos julgar irmãos por questões de aparência. Eu me tornara uma voz respeitada, defendendo que tatuagens eram questão de consciência individual, não de pecado. Mas o que eu não sabia é que estava influenciando centenas de jovens cristãos a fazerem algo que Jesus considerava profanação do seu templo. Quantos jovens se tatuaram porque ouviram meu testemunho? Quantos pais perderam autoridade sobre seus filhos porque eu defendi publicamente que tatuagens eram aceitáveis para cristãos? Se você está se tatuando ou pensando em se tatuar, pare agora e ouça o resto desta revelação. 15 de agosto de 2025 mudaria completamente minha perspectiva sobre essa questão. Era uma terça-feira que começou como qualquer outra. Minha agenda estava lotada com reuniões importantes, mas a principal era em São Paulo, uma apresentação para investidores internacionais interessados num projeto de R$ 200 milhões para construir um complexo comercial na zona oeste da capital paulista. Esse projeto representava o maior negócio da história da minha empresa. Eram executivos do Canadá, Estados Unidos e Europa que estavam avaliando o mercado brasileiro para investimentos de longo prazo. Se conseguisse fechar esse contrato, a Mendes Construções se tornaria uma das principais construtoras do país, não apenas do Sul. Acordei às 5h30, como sempre fazia há mais de 15 anos.
Minha rotina matinal era sagrada. 15 minutos de exercícios leves, banho devocional de 30 minutos lendo a Bíblia e orando, café da manhã com a família. Naquela manhã, li Provérbios 15, que fala sobre a resposta branda que desvia o furor e sobre como o coração do sábio instrui a sua boca. Orei especificamente pedindo sabedoria para as negociações e que Deus abençoasse aquele negócio que geraria empregos para centenas de famílias. Amanda preparou meu café da manhã favorito: pão francês com requeijão, ovos mexidos, suco de laranja natural e café forte. As crianças ainda estavam dormindo, então pudemos conversar com tranquilidade sobre os planos para o fim de semana. Ela me lembrou que tínhamos compromisso no sábado à noite, com o jantar dos casais da igreja. E no domingo, eu pregaria no culto da manhã sobre prosperidade com propósito. Antes de sair de casa, fizemos nossa oração familiar habitual. Amanda, Gabriel, Sofia e eu nos dávamos as mãos na sala e orávamos juntos, pedindo proteção divina para o dia, sabedoria para as decisões e que fôssemos testemunhas de Cristo em tudo o que fizéssemos. Era um momento especial que fortalecia nossa união como família cristã. O voo para São Paulo saiu pontualmente às 8h15 do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Durante as 2 horas de viagem, revisei cuidadosamente minha apresentação no notebook, checando cada gráfico, cada projeção financeira, cada detalhe técnico do projeto. Também passei um tempo orando silenciosamente, pedindo que Deus me desse as palavras certas, que impressionasse os investidores com minha competência e integridade, e que aquele negócio se concretizasse para a glória do seu nome. A reunião estava marcada para as 14h no 305º andar do edifício Copacabana, na Faria Lima, um dos endereços mais prestigiosos do mundo financeiro brasileiro. Cheguei com 1 hora de antecedência para me preparar psicologicamente e revisar uma última vez todos os detalhes. O ambiente era impressionante. Uma sala de conferências com vista panorâmica da cidade, mobiliário de luxo, equipamentos de última geração para apresentações. Estavam presentes 14 pessoas na reunião. 3 executivos canadenses da Brookfield Asset Management, 2 americanos da Blackstone, 2 europeus da Unibail-Rodamco, além de 7 parceiros nacionais, incluindo representantes do Banco do Brasil, BNDES e alguns fundos de pensão. Era literalmente o primeiro escalão do mercado financeiro internacional reunido para avaliar meu projeto. A apresentação começou pontualmente às 14h e correu de forma perfeita. Minha exposição foi impecável. Os números impressionaram todos os presentes. As projeções de retorno superaram as expectativas e eu sentia que estava conseguindo transmitir não apenas competência técnica, mas também a confiabilidade e integridade que sempre caracterizaram minha trajetória empresarial. Durante a apresentação, percebi vários momentos de aprovação silenciosa entre os investidores. Eles faziam anotações constantemente, trocavam olhares de aprovação, faziam perguntas inteligentes, que demonstravam interesse genuíno. O líder da delegação canadense, Sr. Michael Thompson, comentou que raramente havia visto uma proposta tão bem estruturada e fundamentada no mercado brasileiro. Às 14h35, estava praticamente certo de que o negócio seria fechado. Faltavam apenas alguns esclarecimentos finais sobre prazos e garantias quando senti a primeira fisgada no peito, do lado esquerdo, próximo ao coração. Inicialmente, pensei que fosse ansiedade. Afinal, era o maior negócio da minha carreira e os níveis de adrenalina estavam altíssimos. Mas a dor se intensificou rapidamente, tornando-se uma pressão insuportável que irradiava para o braço esquerdo e subia até a mandíbula. Reconheci imediatamente os sintomas clássicos de um infarto agudo do miocárdio. Meu pai havia sofrido um ataque cardíaco 5 anos antes, e eu conhecia bem os sinais. Tentei disfarçar por alguns segundos, continuando a responder às perguntas dos investidores, mas a dor se tornou insuportável. Senti suor frio escorrendo pela testa, falta de ar, tontura intensa. Preciso de ajuda. Foi tudo o que consegui dizer antes de desmaiar sobre a mesa de vidro da sala de conferências. O último som que ouvi antes de perder a consciência foi o barulho das cadeiras sendo empurradas rapidamente, vozes gritando em inglês e português pedindo para chamarem uma ambulância e alguém dizendo que havia um médico no prédio. Depois disso,
Tudo ficou escuro e silencioso. Os paramédicos do SAMU chegaram em exatos 7 minutos, um tempo recorde para o trânsito de São Paulo. Mas a sorte maior foi que Dr. Ricardo Campos, um dos cardiologistas mais renomados da cidade, estava atendendo em seu consultório no 20º andar do mesmo edifício. Ele assumiu imediatamente os primeiros socorros e acompanhou minha transferência para o Hospital Sírio-Libanês. Durante o trajeto na ambulância e os primeiros minutos no hospital, meu coração parou completamente de bater por 12 minutos. A equipe médica trabalhou incansavelmente para me reanimar, usando desfibrilador, massagem cardíaca, adrenalina, todos os recursos disponíveis. Dr. Campos disse posteriormente que, em certo momento, eles já estavam considerando declarar meu óbito quando meu coração voltou a bater espontaneamente. Se você chegou até este ponto, deixe um comentário escrevendo segunda parte, porque agora vou contar o que realmente aconteceu durante esses 12 minutos que mudaram minha vida para sempre. Se inscreva no canal porque o que Jesus me revelou sobre tatuagens vai abalar suas convicções. Prepare seu coração, porque a revelação que vem a seguir vai chocar até o cristão mais experiente. Mas durante esses 12 minutos em que estive clinicamente morto, eu não estava na ambulância nem no hospital. Encontrei-me em um lugar completamente diferente, um lugar de luz indescritível que mudaria para sempre minha compreensão sobre Deus, sobre santidade, sobre o que significa verdadeiramente viver como cristão. A primeira sensação foi de paz absoluta. Não era simplesmente ausência de dor ou de preocupação, mas uma paz sobrenatural que penetrava cada célula do meu ser. Era como se toda a ansiedade, todo o medo, toda a inquietação que eu havia carregado durante a vida tivessem sido completamente removidos e substituídos por uma tranquilidade divina impossível de descrever com palavras humanas. A luz que me envolvia não era luz física comum, era luz viva, pulsante, cheia de amor e verdade. Cada raio dessa luz comunicava conhecimento, sabedoria, compreensão sobre realidades espirituais que eu jamais havia percebido durante minha vida terrena. Era como se a própria presença de Deus fosse luz, e estar nessa luz significava estar na presença do Criador de tudo o que existe. Foi então que o vi. Jesus estava diante de mim, e sua presença era simultaneamente a coisa mais aterrorizante e mais consoladora que já experimentei. Ele não se parecia com nenhuma pintura, escultura ou representação artística que eu já havia visto. Sua glória era indescritível, sua santidade era avassaladora, sua majestade era absoluta. Quando nossos olhos se encontraram, senti que cada segredo da minha vida, cada pensamento que já havia tido, cada motivação do meu coração estava completamente exposto diante dele. Carlos, ele disse, e sua voz ressoou através do meu espírito como uma sinfonia perfeita. Ouvir meu nome pronunciado pelos lábios de Jesus foi a experiência mais profunda da minha existência. Senhor, respondi, caindo instantaneamente de joelhos. Filho amado, ele continuou, e essas palavras trouxeram um calor indescritível ao meu coração. Mas em vez do abraço caloroso que eu esperava, Jesus fez uma pergunta que cortou meu coração como uma espada afiada. Por que você profanou o templo que eu comprei com meu sangue? A pergunta me deixou completamente confuso. Senhor, não entendo, respondi com total sinceridade. Sempre procurei honrar o Senhor em meus negócios, em minha família, em toda a minha vida. Seu corpo é templo do Espírito Santo, ele respondeu. Mas você o marcou como se fosse propriedade do mundo, não minha. Subitamente, compreendi que ele estava se referindo às minhas tatuagens. O choque foi imenso. Mas, Senhor, argumentei respeitosamente, são apenas desenhos artísticos. Algumas são até símbolos cristãos. O que importa não é o coração. Jesus estendeu sua mão direita na minha direção e, de repente, eu estava vendo uma realidade completamente diferente. Era como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos espirituais, permitindo-me perceber dimensões da existência que permaneciam ocultas durante a vida terrena. Eu estava vendo o mundo espiritual por trás das realidades físicas. Veja como você aparece no reino espiritual, Jesus disse, mostrando-me uma visão de mim mesmo que me deixou horrorizado. Meu corpo espiritual deveria brilhar intensamente com a luz de Cristo, mas onde havia tatuagens na minha pele física, existiam manchas escuras no meu corpo espiritual,
Não eram apenas marcas ou sombras, eram buracos, portais, pequenas aberturas através das quais influências demoníacas tinham acesso direto ao meu ser. Cada marca que você fez em sua pele, Jesus explicou, foi uma permissão que você deu para que espíritos imundos tocassem no templo do meu espírito. Você abriu portas espirituais que não deveria ter aberto. Se você tem tatuagens e está assistindo este vídeo, precisa prestar atenção no que vou revelar agora. Deixe um comentário escrevendo: "Vou tirar minhas tatuagens", se você está disposto a fazer o sacrifício que Jesus me pediu. Vi então algo que me horrorizou completamente. Pequenos demônios, criaturas repugnantes das trevas, estavam literalmente grudados em cada uma das minhas tatuagens. Eles eram pequenos, do tamanho de ratos, mas emanavam uma maldade pura que me fazia sentir náuseas espirituais. E o mais chocante, isso acontecia mesmo com as tatuagens que tinham símbolos cristãos. Na tatuagem do peixe no meu pulso, havia um demônio sussurrando constantemente pensamentos de orgulho espiritual. No versículo João 3,16, tatuado no meu antebraço, outro demônio plantava pensamentos de superioridade teológica. Nas iniciais dos meus filhos, espíritos malignos sussurravam que eu era um pai melhor que outros, porque demonstrava amor através da arte corporal. Mas eu oro constantemente, leio a Bíblia todos os dias, sirvo na igreja com dedicação. Protestei. E por isso você ainda está aqui comigo. Jesus respondeu com compaixão infinita. Seu coração é sincero e sua fé é real. Mas sua ignorância sobre as leis espirituais deu legalidade para o inimigo atacar sua vida, através dessas brechas que você abriu no meu templo. Ele me mostrou momentos específicos da minha vida, onde as influências demoníacas através das tatuagens haviam me afetado. Vi discussões desnecessárias com Amanda, que começavam aparentemente do nada, momentos de orgulho extremo nos negócios, irritações súbitas com Gabriel e Sofia, por motivos insignificantes, períodos de frieza espiritual, onde a oração parecia inútil. Você pensava que eram apenas falhas humanas normais, Jesus disse, mas eram ataques espirituais amplificados pelas portas que você abriu em seu corpo. Em seguida, ele me mostrou algo ainda mais devastador: o impacto das minhas tatuagens na vida espiritual de outras pessoas. Vi jovens da igreja que me admiravam como empresário de sucesso. Vários deles haviam decidido se tatuar usando-me como justificativa. E a cada tatuagem que faziam inspirados no meu exemplo, eu via os mesmos tipos de demônios se grudando neles. Presenciei conversas entre pais na igreja, questionando a liderança sobre tatuagens, usando meu exemplo como argumento. Vi divisões sendo criadas na congregação. Mais devastador ainda foi ver jovens que estavam considerando se converter ao cristianismo, mas que desistiram depois de me conhecer, concluindo que não havia diferença real entre servir a Deus e viver segundo os padrões do mundo. Suas tatuagens se tornaram pedras de tropeço para muitos. Jesus disse com tristeza infinita: "O que você pensava ser apenas expressão pessoal se tornou instrumento de destruição espiritual para dezenas de pessoas." Ele me mostrou então a origem espiritual das tatuagens. Vi culturas antigas, onde tatuar o corpo era literalmente um ritual de dedicação a demônios. Tribos que perfuravam e marcavam a pele como forma de invocar espíritos malignos e criar pactos com entidades das trevas. A origem espiritual não mudou, Jesus explicou. As pessoas modernas removeram o ritual religioso, mas o princípio espiritual permanece o mesmo. Cada marca na pele continua sendo uma porta aberta para influências demoníacas. Vi milhões de pessoas pelo mundo todo com tatuagens, e cada uma delas tinha demônios literalmente vivendo em suas marcas. Esses espíritos eram responsáveis por depressão, ansiedade, vícios, relacionamentos destrutivos e afastamento de Deus. Mas e as tatuagens com símbolos cristãos? Perguntei desesperadamente. Usar meu nome em uma prática que eu abomino é blasfêmia ainda maior, Jesus respondeu. É como construir um altar a Baal e colocar minha cruz em cima. Ele me mostrou que os demônios em tatuagens cristãs eram ainda mais poderosos, porque tinham permissão de atacar usando o próprio nome de Cristo como legalidade. Seu corpo não é seu, Jesus continuou. Foi comprado por preço. É templo do Espírito Santo. Você não modificaria a estrutura física da igreja
onde congrega sem permissão? Por que modificou o templo onde meu espírito habita? A revelação se tornou ainda mais profunda. Jesus me mostrou oportunidades perdidas, convites para pregar que nunca chegaram, negócios que não se concretizaram, jovens que poderiam ter se convertido, mas se afastaram por causa da contradição visual entre minha mensagem e minha aparência. Você limitou seu próprio chamado, Jesus disse. Poderia ter influenciado muito mais vidas se não tivesse essas barreiras visuais. Ele me mostrou o destino eterno de pessoas que haviam sido influenciadas negativamente pelas minhas tatuagens. Vi jovens que se rebelaram contra pais cristãos usando o meu exemplo, que se afastaram da fé e morreram sem salvação. No dia do juízo, Jesus disse, você prestará contas pelas vidas que foram desviadas por causa do seu exemplo. O que posso fazer, Senhor? Perguntei chorando de arrependimento genuíno. Primeiro arrependa-se verdadeiramente, Jesus respondeu. Reconheça que violou meu templo e deu legalidade ao inimigo. Senti o peso completo do meu pecado. Não era sobre aparência ou preferências pessoais. Eu havia profanado algo sagrado, aberto portas para o mal operar. Senhor, me perdoe, clamei. Eu não sabia. Perdoe-me por profanar seu templo. Instantaneamente, senti o perdão de Cristo me lavando completamente. Quando voltar, Jesus disse, conte a todos o que viu. Remova todas as marcas do seu corpo, mesmo que seja doloroso e custoso. Seja um exemplo de arrependimento genuíno. Mas e se as pessoas não acreditarem? Alguns resistirão, ele admitiu, mas outros serão salvos. Prefere agradar aos homens ou a mim? Despertar no hospital foi como nascer de novo pela segunda vez. Amanda estava ao meu lado, chorando. Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa. Compartilhei minha experiência com a família, depois com a igreja. As reações foram variadas, mas eu sabia o que tinha que fazer. Iniciei o processo de remoção de todas as minhas tatuagens, mesmo sabendo que seria doloroso, caro e deixaria cicatrizes. 2 semanas após sair do hospital, procurei o melhor especialista em remoção a laser. O custo seria de R$80 mil. Levaria 2 anos. Mas cada sessão dolorosa era um ato de arrependimento. Cada queimadura do laser era purificação espiritual. Hoje, 8 meses depois, já removi 7 das 11 tatuagens. Meu relacionamento com Deus se tornou mais íntimo. A frieza espiritual desapareceu. Minha vida de oração se tornou poderosa. As irritações sem motivo cessaram. Nossa família experimenta a harmonia que não tínhamos antes. Minha mensagem é urgente. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cada marca abre portas espirituais reais no reino invisível. Se você é cristão e tem tatuagens, busque a Deus em oração. O arrependimento genuíno leva à restauração, mesmo sendo difícil. Cristo morreu para nos santificar completamente, espírito, alma e corpo. Não desperdice essa salvação por marcas que o mundo diz serem inofensivas, mas que o céu revela serem portais para as trevas. A escolha é sua, agradar aos homens ou a Deus. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário escrevendo terceira parte e se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo para salvar outras vidas espirituais. Que Deus abençoe sua decisão e lhe dê coragem para fazer o que é certo, mesmo que seja difícil.